Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou fugir um pouquinho dos temas que eu costumo postar aqui, né? De cunho um pouco mais espiritualista ou de práticas internas, enfim, yoga, Qigong, Tai Chi, essas coisas assim, pra gente falar um pouquinho de uma coisa que não deixa de ter a ver com a parte espiritual também. Controle de pragas. Por que eu tô falando de controle de pragas? Eu postei agora há pouco, agora à tarde, de um amigo meu que tem uma empresa de detetização, e eu postei para ajudar a divulgar e porque eu entendo que é o correto e justo hoje em dia. A gente vê que tem muita gente, principalmente nesse meio de empresas, tudo, que está fazendo muita coisa estranha, que a gente às vezes não tem como concordar. Quando a gente fala de colocar alguém dentro da nossa casa, seja para arrumar, consertar alguma coisa, ou no caso, detetizar, ou fazer alguma inspeção, alguma coisa assim, é importante confiar em quem está ali, pelo menos no meu ponto de vista, né? Porque hoje em dia só Deus sabe quem entra e quem pisa dentro da nossa casa. Tanto por questões físicas, que a gente vê, roubo, assalto e outras coisinhas, como por questões energéticas também. Então só pisa dentro da minha casa quem eu quero, ponto final, não quero nem saber. E isso é regra, né? Se é minha, é minha, assim como o meu corpo. Eu estou usando esse corpo, não estou? Então, quem está habitando ele sou eu. Nenhum outro ser entra aqui, a não ser que eu permita. Incorporação, corporificação, não importa. Só bate na porta e eu deixo entrar quem eu quero. Quem manda? O mais forte. E a casa física é a mesma coisa, a nível físico e energético. Não estou explicando tanto das questões físicas, isso daí é meio óbvio, né? O mundo está todo complexo, ainda mais aqui no Brasil, em relação a essas coisas de violência. Mas quando a gente fala da parte espiritual é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que a gente fala que a pessoa pode entrar dentro da nossa casa, é ela e quem está junto, né? A não ser que você tenha um resguardo e uma proteção muito boa dentro da sua casa. E, infelizmente, isso é regra, a maior parte não tem. Não porque são pessoas ruins, mas porque nunca limpa a casa energeticamente, nunca dá uma defumadinha, não cuida da parte energética, ou a pessoa fuma muito cigarro, usa muita coisa pesada dentro de casa. E isso atrai certos espíritos, certas entidades que gostam disso e acabam morando ali junto. Isso deveria ser meio óbvio para as pessoas. O que mata dentro de uma casa, pensando em energia, tem centenas de tipos de pragas. Então, a nível espiritual, a gente tem que tomar cuidado tanto quanto a nível físico. A nível físico, tem empresas que fazem isso, que é cuidar. E inseto dentro de casa tem, sim, consequências. Então, eu não estou entrando muito na parte mística, e nem vou, porque não é meu foco. Tem pessoas que interpretam que ter uma mariposa na porta da entrada é que alguém vai morrer, que quando a coruja pia alguém vai morrer, que quando tem uma lagartixa é porque tem isso, quando tem uma formiga é porque tem aquilo. Eu não vou entrar nesses méritos. Isso daí tem mais a ver com interpretação de sonho e energia do que propriamente com o pobre do inseto ou animal que está ali andando e vai acabar sendo esmagado e morto. Então não tem muito a ver com isso. Mas também, em contrapartida, a gente sabe que alguns seres, a nível sutil, gostam de determinadas criaturas e essas criaturas não têm a ver com ser usada por eles, mas elas acabam aproveitando aquela energia que é telúrica, que é densa para elas. Então essa é a explicação que, no meu entendimento, pelo que eu conheço e já constatei na prática, o que acontece é que alguns insetos e alguns animais, alguns tendem a gostar e comer energeticamente uma energia mais densa, mais telúrica. Não tem mal nisso. É, de certa forma, uma ajuda para a Terra. Esses insetos e seres comem uma energia densa da Terra porque no universo não se desperdiça nada. Então tem seres que se alimentam da parte mais densa. E na casa, dependendo do ponto que está passando certos insetos, eu não vou ficar citando aqui um por um, não é a função ensinar isso aqui agora, nem cabe no tempo. Mas, por exemplo, normalmente onde as formigas passam e fazem caminho, segue uma veia telúrica, densa. Não é bom pôr cama, não é bom construir coisas em cima ali. Não tem relação só com o formigueiro, porque elas se movem por cadeia magnética. Todo inseto, todo animal tem um detector de magnetismo por natureza, assim como o ser humano tem e não usa. Mas os insetos têm e usam muito bem, por sinal. Então tem alguns macetes quando a gente começa a estudar Feng Shui a fundo, radiestesia e outros processos internos que a gente passa a captar isso. Quem sabe determinados locais não dá para ficar sentado muito tempo, porque de repente tem uma veia cortando, ou tem um ponto cruzado, ou tem uma encruza mesmo, literalmente, que encruza, quando a gente fala de encruzilhada, não tem nada a ver com dois pontos cruzados, tem a ver com poços energéticos ou centros na natureza, que isso corta a grade cristalina da Terra, inclusive, né?
E isso dá para usar tanto de forma positiva como negativa, que é diferente quando a gente vê alguns fossos de energia que são doadores de energia. Quem vê fosso, quem tem essa capacidade, sabe do que eu estou falando. E aí dá para detectar de N maneiras diferentes, dependendo do que se estuda. Na radiestesia tem uma forma, no Feng Shui tem outra, nas práticas internas tem outra, isso se aprende com o tempo e desenvolvimento e abertura de canal. Então você tem locais que é bom estar, e que são locais que são muito propícios à cura. Por exemplo, você pega o Monte Shasta, pega alguns locais sagrados na Terra, são fossos de energia gigantescos. E ali fica emitindo energia cósmica e energia sutil, que a gente chama de energia do céu, o tempo todo. O tempo todo. Por isso que são locais sagrados, Himalaia, enfim, não vou ficar citando aqui não. O Brasil está cheio também, um monte. E isso cruza dentro da casa das pessoas, inclusive. Pequenos pontos. Ele pode ter desde milímetros até quilômetros. Depende da extensão e do que tem que ser feito. E ele muda com o tempo, assim como os pontos telúricos, não são fixos na Terra. Eles seguem uma outra geometria que eu não vou explicar aqui. Mas pontos telúricos, cruzamentos de grade, que a gente chama, pelo menos eu chamo nos meus meios, esses pontos de cruzamento de grade, eles não são fixos, eles mudam com o tempo. Então a gente tem que aprender a selar isso e trabalhar esse ponto para que não tenha problema. Então acho que deu para explicar um pouquinho a nível energético a importância de entender o controle de pragas, porque esses pontos energéticos também viram portais para pragas espirituais. Quando a gente fala de praga, é povo que fica enchendo o saco depois de morto. Não importa se é humano, se é extraterrestre, pode ser do raio que parta. A partir do momento que está ferindo o livre-arbítrio, machucando as pessoas, se torna uma praga. Não porque é ruim, mas porque está num estado de ignorância em que fazer os outros sofrerem gera prazer e alimento para eles. Então está no tempo deles aí de amadurecimento, assim como muitos seres humanos também o estão, ainda em situação de miséria mental e ignorância espiritual em relação a si ou ao meio. Se respeitasse a si ou ao meio, a gente não teria sofrimento, guerra e fome no mundo. Como a gente sabe que isso por enquanto é utopia, a gente vive nesse drama cósmico, a gente tem que se proteger fisicamente, e aí entra o controle de praga físico. Então insetos dentro de casa, dependendo do tipo, não é bom ter, tanto por questão de higiene, que é óbvio, né? Pelo menos deveria ser, mas porque tem alguns que vão machucar a nível espiritual também e podem ser usados de uma forma equivocada, de repente ali por uma entidade que está ali. Então procurem pessoas boas para detetizar sim a casa, para não deixar proliferar pragas, porque isso também atrai outras energias para o ambiente. Não só a nível físico, de bactérias e outras coisinhas, não. Estou falando a nível energético também. Locais que são muito densos, que tem muita praga de controle físico, normalmente tem muita praga de controle espiritual. Tem alguns locais que eu já fui, que eu já entrei, que dá vontade de vomitar dentro. Tipo assim, tá cheio de rato, aranha, barata e espírito, que se alimenta de ambientes densos, assim como umbrais densos. Então eles aproveitam esses locais escuros, cheios de insetos, cheios de praga dentro, e acaba ferrando com a vida da pessoa, porque é um ambiente gostosinho para eles. Enquanto a pessoa que estiver morando ali servir de alimento, tá bom. A hora que já não servir mais é descartável, né? Então procura outro. E na prática, assim mesmo, infelizmente, não funciona só a nível físico, funciona a nível espiritual essas coisas. E eu estou falando de uma maneira bem leiga, bem suave, que se eu falar realmente a coisa mais pesada, tem gente que vai achar que eu sou doido da cabeça, se é que já não acha, né? E não deixa de ter uma certa razão. Porque nesse mundo espiritualista a gente não pode acreditar nas coisas, tem que testar. E por isso que eu falo que eu não sou dono da verdade. Testa, procura se desenvolver, abre os canais e começa a perceber. Ou busque pessoas na parte física de controle de pragas, então vou deixar até de novo aqui contato de uma pessoa que é de confiança minha, mas aqui da minha região, né? Cada um busca na sua aí, na sua cidade, país, sei lá, cidade, busca aquilo que é afim. E na parte espiritual, busque meios de você aprender a selar o ambiente e a limpar. Do mesmo jeito que a gente limpa uma casa fisicamente, tem que ter asseio espiritualmente. As duas coisas andam junto, unificação do físico e espiritual, material, espiritual, interno e externo, é tudo a mesma coisa. Então, busquem se prevenir em relação às pragas físicas, claro, deveria ser natural para todos, mas também busquem se prevenir de pragas espirituais, que nada mais são do que chatos, né? Que ainda não aprenderam que enquanto provocam sofrimento, geram para si mesmo a mesma coisa. E que a gente vê as pessoas felizes, sorrindo, leves, isso sai de graça. E tudo aquilo que eles querem conquistar ou ter a nível físico ou a nível espiritual, o teriam facilmente, simplesmente abrindo um pouco do coração e sentindo o amor que vem da própria fonte. E isso é para todos os seres gratuitamente, indivisivelmente, desde que a gente siga aí um caminho correto e justo em relação a simplesmente respeitar o próximo e as leis do céu e da terra. Certo? Um abraço a todos.